Olá, sejam bem-vindos ao Hipercast. Quando chega o mês de novembro, a gente já começa a falar sobre as pautas que estão ali dentro do mundo preto. E hoje a gente veio falar sobre um pouquinho do mercado de trabalho, que a gente sabe que talvez seja um dos lugares e onde a gente está mais passível enquanto mulher, no caso de vocês, enquanto mulheres pretas, de ter alguma tratativa diferente pelo lado das pessoas. Vocês sentem que vocês já passaram por alguma situação em que trataram vocês diferentes por efetivamente o tom de pele, o modo como vocês se portam, o modo como vocês se trajam? Existe alguma história que vocês sentiram isso na prática que traz à tona, que mesmo vocês, e talvez a gente possa também explorar um pouco disso, que se leem como mulheres pretas com a pele clara, ainda assim sofrem com esse tipo de coisa? Eu já sofri, principalmente quando eu assumi meus cachos, né? Eu sempre usei o cabelo liso dos 13 anos até os 20. E aí eu trabalhava numa empresa onde, quando eu fui contratada, eu usava meu cabelo liso, né? Aquele formal, tudo progressiva. E aí, quando eu assumi os cachos, uma pessoa aleatória veio e falou assim: nossa, você fica com um cara mais de séria quando você tá com o cabelo liso. E aí eu fiquei indagada, tipo, tô engraçada então, né, com o cabelo cacheado. Ai, cachos! Então, eu acho que o cabelo afro, assim, ele, dentro do mercado de trabalho, assim, ele é um pouco impactante, né? Poucas pessoas, elas sabem respeitar, né, a diferença do cabelo das pessoas, principalmente quando é um mundo corporativo mais rígido, ou que tem aquela cultura mais antiga, sabe? Eu sinto que tem um choque, assim, as pessoas, elas não sabem lidar direito. Eu passei já também quase a mesma situação que a Tami. Eu também fiz alisamento no meu cabelo por mais de 15 anos. E em um certo dia eu apareci com Black Power, né? Eu fui embora com o cabelo liso e voltei com um Black Power enorme. E foi muito chocante, assim, para as pessoas. Não houve nenhum comentário muito específico que me atingisse muito, né? Mas as pessoas ficaram muito chocadas e não esconderam os comentários, né? De choque, assim, de surpresa, de nossa, mas por que você fez isso? Como se eu tivesse que justificar também, né, o que eu havia feito. E acho que essa coisa do cabelo, para mim, é uma coisa que marca muito a minha própria identidade. Para além do cabelo, ou principalmente o cabelo, como é que foi a fase de reconhecimento de vocês? De olharem e falarem, tá, então eu sou uma pessoa preta? Isso vem desde sempre? Vocês passaram por um momento que foi decisivo, assim? Teve uma virada de chave? Para mim, essa virada de chave foi muito tarde. Eu considero a partir dos 21 anos, mais ou menos. Porque eu cresci em uma família onde minha mãe, minhas tias, a referência pra mim era o cabelo liso. Tanto porque minha mãe é branca, loira, meu pai é negro, minha avó, por exemplo, a mãe do meu pai, ela era negra e alisava o cabelo também. Então, pra mim, aquele padrão era o certo, não tinha um padrão fora aquilo. E assim, por um período da minha vida, quando eu era criança, eu usava meu cabelo natural, só que toda criança com cabelo afro sofreu isso, de piadinhas, ou, né, de estar na piscina ali, o cabelo armar, o pessoal rir. Então, pra mim, aquilo era marcas muito fortes, assim. Então, isso me dava medo, me dava gatilhos, né? Então, até eu passar por esse processo e me entender como mulher negra, entender as minhas raízes, foi um processo de desconstrução muito difícil. Não é fácil. Porque quando você está no meio do processo, você tem vontade de desistir. A baixa estima, ela pega, assim, você de uma forma muito forte. Então, às vezes você se olha no espelho e não se reconhece. Então, são duas identidades ali, uma brigando com a outra, né? Mas, assim, chega um momento que, quando você realmente aflora e entende, você começa a ter um empoderamento natural, assim, algo que brota, sabe? E aí você vê como uma arma, uma força, uma resistência. E isso é natural, assim, não tem como explicar, é só sentindo mesmo. Que bonito isso, porque pra você durante muito tempo pareceu uma vulnerabilidade, né? Um lugar de doía. E é muito bonito ver o brilho no seu olho falando assim, isso hoje é uma força pra mim. Exatamente. Não sei se todas as pessoas elas sentem isso, porque existem muitos episódios que trazem, né, à tona de que é uma vulnerabilidade, porque a gente vive numa sociedade estruturalmente racista pra caramba.
mas é muito legal ver a história e ver como foi um período de transformação. O meu momento foi bem tarde também, foi com 24 anos, na verdade. Eu sou de uma família, a família da minha por parte de mãe é preta, mas eles não se entendem como pretos. Cresci num ambiente racista, em que a gente não se via como pessoas pretas, né? E, inclusive, era racista com as pessoas que a gente achava que era diferente da gente. E aí, com 24 anos, passei pela minha transição capilar, assumi os meus cabelos, e eu tive uma experiência na Europa, e aí eu falo que eu não descobri que eu sou uma mulher preta no Brasil, porque no Brasil eu tenho muita passabilidade, né, e a gente fica naquele limbo de como que eu vou falar que eu sou preta, sendo que a minha amiga aqui é preta de pele retinta e ela sofre muito mais do que eu nunca sofri, sabe? Então, foi quando eu cheguei na Europa, num país em que 90% da população é branca, loira, dos olhos azuis, e ali eu me entendi uma mulher preta. Ali eu passei por situações de racismo, por situações muito ruins, que me fizeram entender o meu lugar, né? Me fizeram entender de onde eu vim, quais são as minhas raízes. E eu concordo com a Tami, assim, acho que é uma força que a gente descobre, né? E isso nos dá também um lugar de luta, porque se até então a gente não tinha uma causa, né, a que lutar, a se apegar, acho que a partir desse momento que a gente se descobre, a gente começa a se sentir pertencente, né, dessa causa, e acho que isso abraça a gente de um jeito muito potente. Acho que é legal a gente falar um pouco sobre um mercado de trabalho, mas como vocês veem, no caso de ambas, vocês têm contato direto com o cliente, então eu queria saber como é que é essa relação, se vocês já sentiram alguma diferença nessa tratativa, estando no ambiente onde vocês estão hoje, a Kelly talvez na posição de liderança que ela ocupa, acho que é uma forma da gente ver pequenas nuances ali que estão presentes e de conseguir dividir para as pessoas. Nunca vivi nenhuma cena, assim, eu acho que até o contrário, acho que a Upper é um lugar, assim, muito acolhedor, é um lugar onde a gente convive com centenas de diferenças e a gente tá todos os dias aprendendo aqui com pessoas novas e são histórias, são vidas e a gente acaba tendo esse conhecimento a mais, né? E é muito legal saber que existe um esforço para que ninguém, independente de qual a parcela de diferença delas estando aqui, não se sinta protegido, amparado, não tenha a certeza, a convicção de que a gente está ali brigando por isso. Eu aqui na Upper também nunca vivi nada do tipo. Alguns termos, né, que são racistas, mas que estão muito já enraizados na nossa sociedade. E aí outro cliente usa, mas aí acho que a gente precisa também entender que são termos que a população, a sociedade de modo geral usa, e que a gente ainda está no caminho de não normalizar mais esses termos, né? Então acaba que eu não levo para o lado pessoal, sabe? Eu não ouço como racismo, eu ouço como uma desconstrução que a pessoa precisa fazer, um aprendizado pelo qual ela precisa passar, até que ela não use mais esses termos, né? Eu queria entender de vocês, como é que vocês veem o papel de vocês dentro da comunidade preta? Vocês se veem como pessoas que precisam estar lutando? Vocês se veem como pessoas que a resistência já é vocês viverem as próprias vidas e serem tão bem-sucedidas ambas no que fazem? Como é que é a relação de vocês com a necessidade de lutar? Acho que é diariamente, né? A gente tendo que assumir o nosso cabelo, a gente tendo que passar uma maquiagem, sabendo que os nossos traços eles são um pouco mais são negroides e que chamam a atenção, e as pessoas às vezes olham torto, né? A gente sente os olhares. Então eu acho que a luta ela é diária, né? A resistência seria o caminho mesmo, a gente não se abater, a gente se orgulhar de quem somos, se orgulhar do que a gente carrega, da nossa história, das nossas ancestralidades e sempre de cabeça erguida. Eu acho que cada pessoa se relaciona com a luta de uma forma, porque às vezes enche o saco a gente ter que estar lutando o tempo todo, sabe? Quando as pessoas têm a plena capacidade de irem, se conscientizarem, aprenderem, exercitarem o senso crítico, questionarem outras pessoas,
Porque ninguém chega pra uma pessoa branca em momento nenhum da vida dela e fala, e aí, como é que eu tenho que te tratar? Você se incomoda quando eu falo isso? Eu acho que isso também é algo que é um déficit que, assim, que a gente tem, porque a gente não tem esses ensinamentos desde pequeno, a gente não tem esse estudo, né? Não tem essa educação. Então a gente meio que nasce num padrão e carrega esse padrão até a vida adulta. E quando a gente chega na vida adulta e de repente tá num lugar diferente, onde essa pauta ela é levantada e acende aquela luzinha, comigo aconteceu na faculdade, né? Aulas de sociologia, e despertou uma luzinha, né? E aí você começa a ir atrás, a pegar informações. Mas eu acho que isso deveria ser ensinado desde pequeno, sabe? Eu encontrei, já fui mais idealista, né? Já acreditei que eu ia mudar o mundo sozinha, mas hoje eu já não tenho mais tanto idealismo, mas eu acho que um jeito que eu encontrei para entrar nessa luta, assim, é o de consumir de pessoas pretas. Então, se eu tenho que contratar uma psicóloga, ela vai ser preta, uma cabeleireira, a pessoa que faz a minha unha, a pessoa que faz a sobrancelha. Enfim, se eu tiver que fazer o meu dinheiro e ir pro bolso de outra pessoa, que seja uma pessoa preta, sabe? Porque a gente acha que essa é uma forma também da gente impulsionar, né? As empreendedoras, enfim, todas as mulheres que estão aí no mercado, e também de consumir conteúdo, né? Então, influenciadoras digitais que falam sobre a pauta, que estão engajadas em alguma coisa que tem relação com a causa, enfim, que eu seja consumidora dessas pessoas, né? Que legal. Kelly, você tem alguma recomendação de influenciadora que você acha que todo mundo deveria conhecer, que fala? Está na sua área de perícia. Eu tenho várias, tenho uma lista, Gabi de Pretas, Bela Reis, nossa, várias, Bruna Oliveira, várias que estão todo dia falando, batendo nessa tecla, que eu acho que é muito importante. E também as que já saíram do território de influenciadora digital, né, que já estão em outros territórios, que já escrevem livros, muitas já fazem podcasts também. Então, a gente tem a Djamila Ribeiro, que hoje é uma referência para mim. E acho que é muito importante também a gente consumir dessas pessoas, né, ajudar esse mercado a girar, né, que se o dinheiro tem que estar na mão de alguém, que seja no nosso, né. Exato. E você, Tami? Quem são suas indicações? Basicamente ela falou todas, mas eu gosto muito da Nina, a Nina Silva, se eu não me engano, tá? Ela fala sobre economia. Que legal. Ela dá, tipo, muito conteúdo sobre economia, fala muito sobre o mercado mesmo, assim, porque tem uma coisa assim que as pessoas veem o influencer negro ali como militante, como, vou seguir pra quê? É só pauta ali de cor, de raça. E tem pessoas falando sobre economia, sobre marketing, sobre robótica, sobre várias coisas. E acho que é um caminho, assim, a ser explorado para conhecimento, sabe? Assim, eu lembro, por exemplo, eu trabalhei numa empresa como jovem aprendiz. Me dediquei muito, assim, 2 anos da vida, assim. Trabalhei bastante, conhecia todas as áreas, marketing, tudo. E aí eu tinha o sonho de ser estagiária lá. Eu queria, né, dar esse passinho a mais. E, cara, para ser estagiária, era, assim, milhões de requisitos, desde inglês avançado, como intercâmbio, pelo menos um pouco de espanhol, e assim, aquilo era muito desmotivador. Primeiro que, assim, eu vim de uma família que não tinha condições de me colocar ali de uma escola particular, de me pagar um intercâmbio, então eu sempre me senti ali um pouco atrás, sempre um degrau atrás. Então eu via muito isso. E por coincidência, as pessoas que eram efetivadas para essa vaga, que tinham mais requisitos, né, para preencher ali de ser estagiário, eram pessoas brancas. E o pessoal ali que estava dando sangue, que queria mesmo, que eram pessoas negras, nunca passavam, assim, para estágio. E isso foi algo que ficou muito marcado, assim, em mim, sabe? Também foi uma das coisas que me fez também querer lutar mais e conseguir cargos melhores e maiores, sabe? Eu não quis me conformar com aquilo. Sim, não aceitar. Não aceitar. O privilégio, ele vai ter que ser o requisito básico, Exato. né? Privilégio branco no seu currículo, Exato. Você poder falar. E eu coloquei aquilo na minha mente. Cara, não é porque eu não tenho um intercâmbio, que eu não tenho um inglês avançado, que eu não tenha, sabe, um mínimo de espanhol, que eu vou aceitar isso.
eu quero lutar, eu quero estar num cargo um dia de gestão, um cargo maior, sabe? E eu acho que também isso é uma forma de lutar e de ter resistência. Até porque a gente vê as coisas pela perspectiva errada, né? O lugar de trabalho ele não é um lugar que, em definição, deveria só te cobrar sobre ser aquela pessoa. Ele também deveria te abrir a porta para se tornar aquela pessoa. Exatamente. Então, paralelamente, a empresa tinha um trabalho para levar vocês para o intercâmbio, para levar vocês para aprender inglês, o mínimo de espanhol que era exigido. Quando você coloca uma exigência, você precisa também abrir a porta para que a pessoa possa atingir aquilo. Precisa ter uma contribuição direta para que aquilo seja possível. Exato. E eu duvido que isso seja feito. Porque a partir do momento que você tem uma pessoa disposta, que entende, que tá ali na sua empresa, se dedicando, conhece a sua empresa ali com a palma da mão. E, cara, se você dá uma ferramenta para uma pessoa dessa, essa pessoa vai voar, ela vai explodir ali de ideia, a cabeça vai longe. Mas, infelizmente, não foi a realidade, né? Nós não temos referências no mercado, a gente não tem muita referência, né, de pretos no topo, e falta também pra gente uma referência mais próxima dos nossos pais. A gente não viu a nossa mãe chegar num cargo de líder, a gente não viu o nosso pai ganhar um salário alto. Então essa referência também dentro de casa pesa pra gente quando a gente vai se sentir capaz, se sentir boa o suficiente para chegar lá, sabe? A gente não teve alguém na nossa família que chegou e que a gente possa se espelhar. Essa falta de referência também acaba implicando numa síndrome da impostora que a gente tem, e deixa isso muito mais forte, né? Porque a gente não se enxerga em nenhuma outra pessoa que já chegou lá. A gente tem que ser literalmente a primeira, né? Isso é de uma motivação, e acho que é por isso que a gente usa a palavra luta, né? Porque só algo com essa intensidade, com essa profundidade faria você ir lutar por algo. Pela capacidade de mudar uma coisa que para vocês foi nada. Não é uma escolha que é feita e a gente pode ou não estar ali. A luta, ela vem desse lugar de construir para os outros também. Eu, por exemplo, cara, eu quero chegar aonde os meus pais sonharam estar também, sabe? Assim, minha mãe sempre trabalhou, sempre foi uma pessoa esforçada e ela nunca mediu esforços para me motivar. Filha, você é a mulher, então você vai conseguir, você vai terminar sua faculdade, você vai conseguir um emprego bom. Ela sempre me joga palavras positivas, então mesmo que eu pense em desistir, mesmo que eu tenha aquela baixa estima de falar, putz, não vai dar, não vou conseguir ter carro, não vou conseguir. Ela fala, não, filha, hoje é um novo dia, você vai conseguir. Então, muito dessa força também que a gente tem fora ajuda a gente a lutar todos os dias. Tem uma outra questão também que eu queria trazer, a gente se posicionando como mulher negra, a gente fica na base ali da pirâmide do privilégio, né? Porém, acho que no recorte que a gente tem hoje, na nossa realidade, pelo menos de nós três, a gente é muito privilegiada também. Então, a gente está falando aqui sobre oportunidades de mulheres pretas no mercado de trabalho, porque a gente tem uma realidade que nos permitiu chegar onde a gente está, numa agência, trabalhando com comunicação, trabalhando numa empresa gigantesca. A gente é de São Paulo, então só aí também já é um baita de um privilégio. Então são várias camadas de privilégio que a gente tem até realmente chegar em quem realmente não tem, porque a gente, quando fala de a mulher negra no mercado de trabalho, a gente também precisa olhar para as mulheres que são pretas retintas, que são mães, muitas das vezes mães solo, e não tem essa possibilidade de chegar aqui onde a gente chegou, né? Então, a gente já chegou muito longe, mas tem uma infinidade de mulheres que não conseguem nem sonhar com o que a gente já alcançou, né? Então, esse recorte também é importante de ser feito, assim, de que, apesar de tudo, ainda somos privilegiadas, né? E muito. Com certeza. Até eu concordo super com a Kelly, a questão da gente estar aqui na Yooper mesmo, sabe? A Yooper foi o meu jatinho, assim, né? Eu considero. Foi onde eu consegui quebrar barreiras, eu consegui subir cargos, assim, em períodos de tempo muito curtos, que para mim era um lugar inimaginável, era um lugar que eu nunca alcançaria, porque eu nunca passei ali de assistente, de auxiliar, e era muito difícil alcançar um cargo
pleno, sênior, porque você sempre tinha que ter um script ali do que você tem que ser. Então você precisa ter intercâmbio, você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. E aqui na Upper não, a gente realmente conseguiu quebrar essa barreira. Hoje a gente, digamos que a gente saiu um pouco ali da estatística, né? Então, de certa forma, a gente é privilegiado, assim. Eu estava acompanhando um projeto de um cliente e ele estava falando sobre uma das problemáticas que ele vive. É um projeto para a inclusão de jovens que são da escola pública, de 18 a 24 anos, no mercado de trabalho. E aí eles trazem a pauta de diversidade com muita força. Afinal, muitos dos jovens que estão na escola pública hoje são jovens pretos. E eles trouxeram isso porque eles têm um vínculo empregatício em que você faz o curso e é encaminhado para o emprego em um dos parceiros. E muitos dos parceiros viam essas vagas afirmativas como perda de qualidade. Eu não quero ir para uma vaga afirmativa porque eu não vou ter qualidade nela. Eu vou abrir só por conta de uma cota. E aquilo me chocou tanto. Ótimo, então você está deliberadamente afirmando. Eu não acho que uma pessoa preta pode assumir esse papel sem nenhum facilitador porque ela não é competente. E é muito louco isso, porque eu trabalhei em uma empresa de estágio, uma indústria farmacêutica, inclusive. E lá a gente tinha um comitê de diversidade e inclusão, e uma das pautas era tentar trazer pessoas negras, preencher vagas de lideranças, e trazer essas pessoas negras no mercado para dentro, sabe, da empresa. E eu tive o prazer de participar e, cara, foi um projeto lindo, assim, que a gente conseguiu conhecer pessoas diferentes, pessoas que, sabe, estudadas, que às vezes só não teve a oportunidade de exercer ali, sabe? Tinha pessoas com a faculdade feita ali, mas não teve a oportunidade de trabalhar, de fazer o estágio, e por isso que não conseguia preencher aquele requisito de um analista pleno, de um coordenador, e, cara, isso dói muito, sabe? E quando a empresa, uma empresa grande, assim, com um nome, muda essa chave, e abre essas portas, assim, isso, nossa, é um banho de felicidade, né? A gente conseguir reconhecer essas pessoas, trazer elas para o mundo, né, corporativo. Bom, o Dia da Consciência Negra, para mim, é um dia de exaltar a nossa luta e de celebração também, mas eu acho que quando fala Dia da Consciência Negra, eu sempre já fico esperando o lado ruim disso, né? Porque eu vejo muito no meu trabalho como as empresas e as grandes indústrias se apropriam dessas datas, assim como fazem também com a data LGBT em julho, né? Como as empresas se apropriam dessa data da forma errada, sabe? Então, hoje eu trabalho com influenciadores digitais e existe um padrão, né, refletido ali na sociedade, nos influenciadores, e existem agências que trabalham especificamente com influenciadores pretos, agências que trazem essa luta como uma forma de trabalho mesmo, então são agências que assessoram influenciadores pretos apenas, e eu já vi relatos de que essas agências, elas lucram em novembro o valor do ano todo. Elas trabalham o ano todo só para chegar em novembro e fazerem o dinheiro do ano, sabe? Então, isso mostra que a maioria das empresas estão interessadas realmente em só usar essa data como em benefício próprio, né? Em benefício do lucro, enfim. Então, acho que é sempre arriscado, assim, a gente falar que é uma data que já está muito bem consolidada na nossa sociedade. Eu acho que não. Acho que é uma data que ainda está sendo bastante mal usada. E a gente também tem muitos dos haters, né, do 20 de novembro, que falam, não, mas é o Dia da Consciência Humana. Mas e o Dia da Consciência Branca? Não tem. Então, acho que a gente está ainda no caminho para educar a nossa sociedade, para fazer a sociedade entender da importância disso, né? Acho que isso vai andar junto com as outras várias lutas que a população preta tem, né? Então, é um caminho ainda a ser seguido, né? Com certeza. Para você,
Tami? Bom, pra mim o 20 de novembro, ele deveria ser todos os dias, a consciência negra deveria estar na consciência das pessoas, né? Mas pra mim, 20 de novembro é um dia onde as pessoas elas têm que parar, colocar a mão ali na mente, né, na consciência, e entender o que ela tá fazendo de diferente para que isso mude, para que isso não passe de geração em geração. O que eu tô passando pro meu filho pequeno em relação ao coleguinha que é negro, sabe? O que eu tô fazendo de melhor para que essa sociedade seja uma sociedade melhor no futuro, para que isso não se repita e que se carregue mais 500 anos de marcas para frente. Então, para mim é um dia muito importante de reflexão, onde a gente realmente precisa colocar isso na prática, no dia a dia, e que a consciência negra não seja somente o dia 20, mas que seja o ano inteiro, que a gente realmente use essa data para fazer uma mudança de fato excelente ali, sabe? Que a gente consiga falar, putz, passamos, foi só uma época da história. E eu tenho esperança que esse dia ainda vai chegar. A gente tem que ter esperança que esse dia vai chegar, né? Ele precisa estar ali acompanhando, nem como um sonho distante, mas como algo pelo qual a gente acorda todos os dias de manhã. Porque a gente está construindo um mundo melhor, com certeza. Como se você efetivamente estivesse fazendo algo por essas pessoas que me importam pra caramba. Eu não quero você por perto. Na real, eu quero te ver muito frustrado. Eu espero que as pessoas tenham essa postura crítica de falar, ótimo, a gente sabe o que vocês estão fazendo. A gente precisa ter, porque senão a gente sai perdendo de novo. Verdade. Agora, meninas, um presente pra gente. Não é uma data só de comemoração. Acho que vocês trouxeram exatamente o ponto de que é uma data de reflexão, de provocação, de engajamento mesmo para trazer as pessoas para perto. Eu queria que vocês deixassem pra gente recomendações do que vocês julgarem como necessário um podcast, um livro, um filme, uma série, que tragam a gente para mais perto de entender o Dia da Consciência Negra, o 20 de novembro, com a intensidade que ele deveria ser entendido. Então, adoraria ouvir de vocês, que vocês têm para recomendar pra gente. Bom, eu trouxe o livro do Lázaro Ramos, que chama Na Minha Pele. Não é um livro muito grande, tá? Ele também não é uma biografia, ele traz experiências que ele teve de criança, adolescente, e fala um pouco sobre esse racismo que ainda tá na cultura, né, enraizada. Então, uma leitura bem legal para quem quiser entender melhor e conhecer. Que legal. Vou procurar. Eu adoro o Lázaro Ramos. Ele é maravilhoso. Eu acho que eu vou deixar um de celebração mesmo, que é o documentário do Emicida, Amarelo. Eu amo esse documentário. Pra gente olhar de um jeito diferente para nossa cultura, para a cultura do povo preto, para o samba, para nossa música. Enfim, uma forma de celebrar também, né, o que a gente já fez. Eu acho que não tem nada mais rico no mundo do que a nossa cultura. Então, acho que esse documentário mostra muito, de um jeito muito legal tudo isso. Que lindo. Eu amo esse documentário também. Incrível. Emicida fazendo tudo nesse documentário. Entrega tudo, né? Entregou tudo, literalmente. Bom, gente... obrigada, meninas, pela companhia. Imagina. Obrigada por terem dividido tanto de vocês com a gente. Acho que a gente já tem um privilégio gigantesco de ter vocês por perto aqui na Yuper, mas é muito legal vocês conseguirem trazer essas informações que são tão preciosas, proporcionarem pra gente esse momento de conversa, serem vulneráveis, que é um presente, uma felicidade que a gente, dentro do nosso privilégio, ainda possa usar isso a nosso favor, para fazer com que as pessoas sejam menos filhos da puta no final do dia. Então, obrigada pela companhia hoje. Imagina. O podcast vai estar disponível no YouTube e em alguma outra plataforma. Lê, onde vai estar disponível esse podcast? No YouTube. Só no YouTube. Então, o podcast vai estar disponível no YouTube. É isso. Tchau. Tchau.